Muito bem, jovens do curso técnico em segurança do trabalho na forma subsequente EAD, sejam muito bem-vindos à disciplina de higiene ocupacional 1, relacionada aos riscos físicos. Nós vamos agora passar para o nosso vídeo número 2, dando continuidade então à nossa disciplina. No vídeo número 1 que nós fizemos, a gente tinha parado na conceituação de higiene do trabalho. Então, a partir desse momento, a gente passa a definir higiene ocupacional ou higiene do trabalho. Pessoal, lembrando que nós podemos definir higiene do trabalho como a ciência e a arte que se dedica ao reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais, químicos, físicos e biológicos, presentes nos locais de trabalho ou no nosso ambiente laboral. Também nós podemos incluir os riscos relacionados aos fatores ergonômicos, mas, usualmente, nós utilizamos o termo risco ergonômico. Muita gente fala que é um contrassenso. Por quê? Se é ergonômico, não necessariamente ele apresentaria esse risco. De todo modo, já ficou meio que usual, meio que já caiu uma certa rotina das pessoas falarem de risco ergonômico. Então, higiene ocupacional, a gente vai dizer que é uma ciência e arte que se dedica ao reconhecimento, avaliação e controle dos riscos ambientais, sejam eles químicos, físicos, biológicos e riscos ergonômicos. A gente inclui, então, a questão do risco ergonômico. A gente também vai conceituar o conceito de higiene ocupacional através de algumas entidades ou através de algumas instituições. Então, a gente começa, então, a definir, deixa eu só pegar minha lanterninha. A gente começa a definir a higiene ocupacional pela ACGIH, que é a Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais. A higiene industrial, vai dizer a ACGIH, é uma ciência, uma arte que objetiva a antecipação, o reconhecimento, a avaliação e o controle dos fatores ambientais e estresses originados no lugar de trabalho. Esses podem provocar doenças, prejuízos à saúde e ao bem-estar, desconforto significativo, ineficiência nos trabalhadores ou entre as pessoas da comunidade. Outra definição para nós também vai ser segundo a AIA, que é a Associação Americana de Higiene Industrial, a famosa AIA. Para a AIA, a higiene ocupacional é a ciência e arte dedicadas ao reconhecimento, avaliação, prevenção e controle dos fatores ambientais. Tensões emanadas ou provocadas pelo local de trabalho, que podem ocasionar enfermidades, prejudicar a saúde e o bem-estar ou desconforto significativo entre os trabalhadores ou os cidadãos da comunidade. Outra definição para nós é da British Occupational Hygiene Society, que é da BOHS. A BOHS, que é a Sociedade Britânica de Higiene Ocupacional, ela vai dizer que é a prevenção de problemas de saúde do trabalho através do, olha só, reconhecimento, avaliação e controle dos riscos. A IOH, ela também vai definir a higiene ocupacional como a prática de identificação de riscos químicos, físicos e biológicos no local de trabalho que poderiam causar a doença ou desconforto nos nossos trabalhadores. Também avalia a extensão do risco devido à exposição a esses agentes perigosos e também o seu controle, para prevenir problemas de saúde a longo ou a curto prazo. A OSAS, ou a OSHA, ela vai definir como uma ciência da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle das condições de trabalho que podem causar lesão nos trabalhadores ou doença. Higienistas industriais ou ocupacionais usam monitoramento ambiental e métodos analíticos para detectar o grau de exposição dos trabalhadores e empregam engenharia, controles de prática profissional e outros métodos para conter riscos potenciais à saúde. A definição da OSAS, meus jovens, ela também vai dizer em relação à antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Então,
todas essas definições, elas vão utilizar a palavra antecipação, reconhecimento, avaliação e controle. Algumas definições, elas acabam não colocando a parte de antecipação, mas nós vamos ver ao longo do curso que a antecipação, para nós, também é uma etapa muito importante. Então, as definições, elas visam o mesmo objetivo, que é proteger e promover a saúde, o bem-estar dos trabalhadores, como também do nosso meio ambiente em geral, através de ações preventivas, ações de controle no nosso ambiente de trabalho. Então, meus jovens, a higiene ocupacional, a gente pode dizer que quando a gente tem um ambiente insalubre, que este ambiente ele causa um mal para o meu trabalhador, e o meu trabalhador ele fica exposto, significa que o meu trabalhador ele vai ficar doente. Quando o meu trabalhador fica doente, ele vai ter que fazer o diagnóstico para a gente definir o que ele tem. A partir desse momento, a gente começa a tratá-lo e depois a gente cura. Quando o meu trabalhador ele está curado, ele volta para a empresa de forma sadia. Então, ele volta para aquele ambiente insalubre novamente. Se o meu ambiente ele está insalubre, significa que o meu trabalhador vai ficar exposto novamente ele vai adoecer, novamente a gente vai ter que diagnosticar, tratar e curá-lo. Então, se eu continuar sempre nesse ciclo aqui, eu nunca vou resolver meu problema. Então, o meu ambiente insalubre tem que sofrer um reconhecimento, uma avaliação e um controle, para que depois a gente possa ter um ambiente salubre, um ambiente que não vai fazer mal para o meu trabalhador. Quando isso acontece, aí eu executo a higiene ocupacional de forma a promover a saúde do meu trabalhador e de forma que o meu trabalhador ele não vai ficar mais exposto a um risco, seja ele físico, químico, biológico ou mesmo relacionado a fatores ergonômicos. Então, muito bem, se o meu ambiente está insalubre e eu reconheço, avalio e controlo, eu vou tornar o meu ambiente salubre. Agora sim, se o meu trabalhador, por acaso, ele ficar doente, eu vou detectar, eu vou tratar e eu vou curar, e quando ele voltar para a empresa, o meu ambiente já vai estar salubre, não vai estar mais insalubre, podendo causar nele uma doença. Higiene ocupacional, então, alguns autores, ele traz como que as fases, apenas três: o reconhecer, o avaliar e o controle. Quando a gente reconhece, significa que eu vou estudar, vai ser o estudo do processo, visitas preliminares, entrevista com os trabalhadores, avaliações preliminares, e eu vou reconhecer no meu ambiente de trabalho tudo que pode estar causando ou que poderia causar um mal para o meu trabalhador. Então, por exemplo, se eu estou lá no setor de manutenção da minha empresa e lá tem uma tinta, eu tenho que verificar o que compõe essa tinta. Se tem algum produto e esse produto ele vai ou não causar um mal para o meu trabalhador. Então, eu tenho que reconhecer tudo que pode causar um adoecimento ou causar um mal para o meu trabalhador. Depois que eu faço reconhecimento, eu vou para a avaliação. Se eu reconheço e não avalio, para mim não adianta de nada. Eu tenho que fazer essa avaliação. Essa avaliação ela pode ser quantitativa ou qualitativa. Tem alguns casos, dependendo do risco, que necessariamente ela tem que ser quantitativa, ela não vai poder ser qualitativa. Na etapa da avaliação, nós teremos a estratégia, a metodologia, a amostragem e a análise e interpretação. Depois da fase de avaliação, nós vamos ter uma parte que é o controle. Então, a gente pode controlar através da fonte, a gente pode controlar através do percurso e também a gente pode fazer o controle através do nosso trabalhador. Reconhecer, avaliar e controle vai me gerar, então, a nossa higiene ocupacional, como a gente viu nas definições
nos slides anteriores. Mas a gente poderia perguntar, e a antecipação? Então, a antecipação a gente tem que incluir na definição de higiene ocupacional, porque a antecipação ela consiste em ações realizadas antes da concepção e instalação de qualquer novo local de trabalho. Então, se eu estou lá na minha empresa, por exemplo, e a minha empresa ela vai fazer uma área nova, então vai ter nessa área nova, ela vai construir essa área nova, esse novo local, e esse novo local ele vai receber equipamentos novos. Então, antes da gente executar a obra, antes da gente comprar esses equipamentos novos, eu faço o trabalho da antecipação, verificando tudo que poderia ou tudo que pode vir a causar um mal para o meu trabalhador. Então, na antecipação, envolve a análise de projeto de novas instalações e a gente vai ter que verificar se há impacto ambiental ou não, se vai causar um mal para a saúde ocupacional, para os nossos trabalhadores ou não. Nós temos que verificar os equipamentos que vão chegar novos, ferramentas, métodos ou processos de trabalho, matérias-primas ou ainda de modificações. Então, na antecipação, eu tenho que verificar tudo isso daqui. E verificando cada tema deste para verificar se eles vão causar um mal no meu trabalhador ou não. Então, na parte da antecipação, ela visa identificar os riscos potenciais, aqueles riscos que potencialmente poderão vir a causar um mal para o meu trabalhador. E então a gente nessa fase da antecipação é muito importante que a gente sempre esteja junto com a direção da nossa empresa. Se eu não sei que a minha empresa ela vai estar desenvolvendo alguma compra de algum equipamento novo, se a minha empresa ela vai mudar de repente um processo e vai vir um processo novo completamente diferente, muda toda a concepção. Então eu tenho que estar sempre junto com a direção da empresa, eu tenho que saber dessa parte dos projetos, do planejamento, para que eu possa então fazer todo o meu trabalho de antecipação desses riscos ambientais. Então, a parte da antecipação, se nós estamos trabalhando lá na nossa empresa junto ao SESMIT, se faz necessário que a gente esteja junto do pessoal que planeja e junto com o pessoal que faz esses projetos e vai mudar algum novo processo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, não é? Supondo, por exemplo, que na minha empresa eu tenho o aquecimento de água e esse aquecimento de água ele tem uma caldeira e essa caldeira é elétrica. Então, caldeira elétrica ela tem vários problemas. Um dos problemas dela é o tamanho, elas são muito grandes. Outro problema de uma caldeira elétrica é o consumo muito alto de energia elétrica. E aí a gente vai fazer o que agora? A gente vai mudar. Então, a gente vai mudar o processo. Então, agora, para a gente obter o nosso aquecimento da nossa água, a gente não vai utilizar mais uma caldeira elétrica. A gente vai utilizar agora um outro equipamento que ele vai aquecer a água e ele vai ser um aquecedor a gás. Então, a gente muda. Então, a gente vai ter que pegar o equipamento, vai ser um equipamento que vai ser desativado, e esse equipamento ele vai ser depois desativado e depois descartado, vai ser retirado do seu local. E nós vamos instalar agora um novo processo, e esse novo processo, então, ele tem riscos e também tem os seus perigos. Então, a gente tem que verificar, nessa fase da antecipação, o que pode vir a acontecer. Então, muitos dos processos, às vezes, quando eu mudo de um processo antigo para um processo mais novo, eu vou melhorar o meu processo. Às vezes eu tenho um problema num processo antigo que ele causa um mal para o meu trabalhador. Eu mudo esse processo, mudo o meu equipamento, mudo o meu maquinário, e aí ele passa o meu trabalhador a ficar mais seguro. Mas também pode acontecer o contrário. Eu tenho um processo antigo, vou comprar agora um novo processo, vou adquirir um novo processo, vou adquirir um novo equipamento, e mesmo esse equipamento sendo novo, ele pode apresentar os mesmos riscos que o equipamento ou o processo antigo tinha,
ou então ele pode apresentar novos riscos associados a este processo. Por isso que é importante, na fase do planejamento e do projeto, eu fazer a realização de toda a verificação do que pode vir a causar um mal para o meu trabalhador. Então, aqui nesse slide a gente já coloca a palavra antecipação ou a fase antecipação. Então, antecipação mais reconhecimento mais a avaliação mais o controle, a gente vai ter a higiene ocupacional. Muito bem, vamos finalizar essa parte conceitual de higiene ocupacional, meus jovens, pela definição da ABHO, que é a Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais, que foi criada em 1994. A ABOH, ela define higiene ocupacional como a ciência e arte dedicada ao estudo e ao gerenciamento das exposições ocupacionais aos agentes físicos, químicos e biológicos, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e controle, como a gente viu, das condições locais de trabalho. Visando o quê, pessoal? Visando a preservação da saúde e bem-estar dos nossos trabalhadores, considerando ainda o meio ambiente e também a comunidade. É uma definição muito completa. E reparem que ela utiliza a palavra gerenciamento. Então, higiene ocupacional é a ciência e a arte dedicada ao estudo e ao gerenciamento das exposições ocupacionais. Então, gerenciar significa, de uma forma bastante simplista, administrar, não é ter controle das exposições que os meus trabalhadores estão tendo. Ok? A higiene ocupacional versus a eficiência. A higiene ocupacional, ela auxilia no aumento de eficiência e produtividade do meu trabalhador, na medida que elimina os fatores causadores de indisposição, insatisfação e inadequação decorrentes de condições impróprias de trabalho. Então, se eu aplico a higiene ocupacional lá na minha empresa e eu faço ela acontecer, às vezes pode falar, mas vai tá gastando muito dinheiro. Não, a gente não pode pensar dessa maneira. Quando eu faço higiene ocupacional, eu tenho que perceber que a eficiência ela vai ser aumentada, na medida que vai eliminar esses fatores causadores de indisposição, insatisfação e assim vai. Então, a higiene ocupacional, quando eu relaciono com a eficiência lá da minha empresa, a gente vê que só tende a melhorar. Então, é uma coisa que as empresas elas têm que fazer acontecer. Muito bem, meus jovens, eu vou parar por aqui hoje, no vídeo número 2, depois nós voltaremos no vídeo número 3. Desejo a todos vocês bons estudos e que a gente possa depois continuar firme e forte, tá? Até mais então. Obrigado.